O que você faria caso se transformasse em um cachorro todas as noites quando beijasse alguém? Porque é exatamente isso que acontece com essa mulher. A única maneira de quebrar essa maldição é ser beijada durante a versão canina, mas o homem que precisa fazer o trabalho tem pavor de cães. Já separa a sua coleira de passeio e se prepara para aceitar uma maluquice descarada, uma metamorfose absurda, uma tonelada de personagens excêntricos e um senso de humor hilário nesse vídeo abreviando um bom dia para ser um cachorro. Não é novidade que relacionamentos amorosos podem dar errado, mas no caso da Rená já tá virando rotina até demais. E sabe por que ela não tem sucesso no namoro? Porque na hora do beijo ela literalmente corre. Não que ela não queira trocar umas bitoquinhas com o namorado, na real ela tá bem sedenta por isso, mas não pode, porque se beijasse ele, simplesmente se transformaria num cachorro, graças à incômoda maldição da sua família. Alguns familiares já passaram pela metamorfose absurda, como a sua irmã mais velha, por exemplo, que na infância ganhou um selinho de um amigo que duvidou da transformação. Apavorado, o menino foi obrigado a beijar a versão canina, porque só assim a garota voltaria ao normal. Mas a palavra maldição não foi escolhida à toa, né? Algo negativo pode acontecer. Se em 100 dias não rolar outro beijo com a mesma pessoa enquanto estiver na forma de cachorro, o amaldiçoado viverá como um cão para sempre. E foi isso que aconteceu com o tio, agora um eterno Golden Retriever. Com medo, a nossa Rená, agora uma professora, prefere evitar a fadiga, ou seja, evitar os beijinhos. Ninguém pediu que ela evitasse a vida beijoqueira dos seus alunos também, mas ela faz isso de qualquer forma. Igualdade, né? Ninguém pode bitocar-se e ela também não pode. Provavelmente, ela faz isso para resistir às tentações que existem naquela escola onde trabalha. Ela já tá desmaiada pelo professor de história, o Lee Bugyeon, que tem uma personalidade fofa, gentil e amante de cachorros. Mas ele não é o único galã ali. Também temos o gênio da matemática e do visual, o Jin So-won. O homem, gente, é frio como gelo, mas é tão bonito quanto um castelo de cristal, o que torna muito fácil para as alunas e professoras se apaixonarem. Só a Rená que não tá inclusa nessa leva, porque por algum motivo eles não se dão bem. Ele é cheio de nome-toques e evita a mulher como se ela fosse uma praga. Mas como colegas de trabalho, eles precisam se aturar, inclusive no jantar pós-expediente. E é lá que a Rená recebe a péssima notícia que o seu ex vai se casar com a sua melhor amiga. E motivada por essa nuvem de miséria e também pela bebida, ela decide mudar essa titica de vida amorosa na marra. Na cara e coragem, ela se confessa pro professor de história e, bem impulsiva, toma a iniciativa de beijá-lo. O problema é quando ela descobre que confundiu os homens e que, na verdade, beijou o frio Jin So-won. A reação de horror da Rená é impagável, mas o choque a lembra que pior do que ter beijado a pessoa errada é o fato dela só ter 1 minuto até o relógio bater meia-noite e se transformar num cachorro. Tudo nessa cena, gente, é perfeito, principalmente a corrida desesperada da nossa Cinderela canina que num beco mal iluminado vira uma mini doguinha, a coisa mais fofa do mundo. E foi aqui, nesse momento, que eu comprovei que a minha sanidade mental anda bem comprometida, porque numa comédia eu fiquei com vontade de chorar por causa da volta solitária da cachorrinha pra casa. E eu, hein? Felizmente, a irmã reconhece a adorável terrier descabelada e garante que a sua irmã cadela esteja coberta, porque acordaria pelada na manhã seguinte. Tudo o que podem fazer agora é produzir um book fotográfico dessa fofura enquanto esperam ela retornar à versão humana às 6 horas da manhã, que nem acontecerá todos os dias. Meia-noite cão, 6 horas humana. De volta ao normal na manhã seguinte é um custo para Rená tomar coragem para ir trabalhar, porque tá mortificada de vergonha. Mas ela tem que engolir o constrangimento, pedir desculpas e consertar o estrago da maldição. Tudo que precisa fazer é beijar o prof de matemática, dessa vez enquanto estiver uma cadelinha. E o momento perfeito para isso é quando ele estiver tão embriagado ao ponto de não se importar com um cachorro lambendo a sua boca. Desesperadamente, ela avança
avança nesse plano mesmo, todos os dias o bajulando e o convidando pra sair, apesar dos olhos dele gritarem: mulher, apenas pare, a senhora tá me assustando. Mas quem acredita sempre alcança, não é mesmo? Um dia eles saem e ela o embebeda com métodos nada politicamente corretos. E já que estão ali, ela tenta entender por que o Sol-won a odeia, já que sempre desaparece num piscar de olhos quando estão juntos. Mas a meia-noite está se aproximando, então a explicação precisa ficar para depois. Ela atrai o professor para fora do bar e acha moleza completar a missão do lambejo, porque a sua versão canina é uma fofura. E sim, seria muito fácil mesmo, se o homem não tivesse se borrando de terror por causa dessa miniatura ao ponto de escalar uma caçamba de lixo para se proteger. Renan, ferrou. Você não vai voltar pro mundo dos humanos essa noite. Antes que aquela ratinha comesse o Sol-won vivo, ele é resgatado pelo amigo e a Renan é salva pela sua irmã que tava de tocaia. Enquanto ele se preocupa com o vexame lá debaixo do chuveiro, a Renan, a irmã e o amigo veterinário desvendam o enigma. A Renan é quase um imã de cães e é por isso que o Sol-won a evitava e fugia desesperado quando estavam juntos, porque um cachorro sempre gravitava em torno dela. Saber da fobia dele complica muito as coisas, mas o desespero da Renan é maior e a faz partir até pro plano Z se precisar. A nova ideia de aproximação é pedir a ajuda do Sol-won para conquistar o História. E ele cai nesse papinho, atraindo os colegas para uma exposição misteriosa, onde o senso de humor ridículo dessa história se confirma. Como que leva a sério a Renan nos ombros do matemática, quase arrancando o couro cabeçudo dele, gente. Não tem jeito. É perfeito demais. Mas apesar dele ainda manter um resquício de barreira antipática, por baixo da superfície reservada, ele também sabe ser bem amável. No dia seguinte, todo divo, ele tira a Renan de uma situação complicada com os alunos diabinhos, e os seus olhos e mãos protetoras denunciam a preocupação. Ele até comprou secretamente a sobremesa preferida dela para animá-la. Finalmente, eles deixam toda a rixa para trás, mas quem não segue o mesmo exemplo são os estúpidos de mais cedo, que atormentam o estudante de bom coração, o Chae-yul. Como professora, a Renan é chamada na delegacia para resolver a situação e defender o seu aluno, mas quando a Canderela percebe que tá na hora de voltar para casa, já é tarde demais. Não adianta o quanto ela fuja freneticamente para se transformar em segredo, porque o aluno continua a seguindo sem entender nada, até que fica impossível se esconder e ela vira um cachorro na frente do menino, que cai duro, desmaiado de susto, gente. Quando se recupera, ele recolhe os pertences da professora e a bota no táxi. Ela não tem escolhas a não ser pegar um ventinho pensando na sua desgraça enquanto é levada para casa do garoto. A sorte é que ele é um doce de menino que, mesmo meio desesperado e morrendo de fofura, cede a sua cama para que ela possa descansar. Enquanto ele dorme todo torto, de olho aberto, e eu fico 2 horas rindo disso, ela tenta escapar, mas falha miseravelmente. O seu mini corpinho preguiçoso desiste e decide tentar a sorte de manhã. O problema é que ela perde a hora e quando acorda sem roupa na cama de um adolescente, ela precisa correr contra o tempo. Mas ela não é rápido o bastante para fugir do outro morador, o tio do estudante. Ninguém mais, ninguém menos que o senhor perfeito Jin Sol-won, que a pega no flagra. Meu Deus. Esse é o tipo de situação insana onde o clássico "Não é nada disso que você tá pensando, eu posso explicar" funciona perfeitamente e a diva precisa mesmo achar uma desculpa das boas e rápido. Pensa pelo lado bom, poderia ser pior do que isso, pelo menos ela tá de roupa, né? Pronta pra ser interrogada com a sua dupla sobre o que aconteceu debaixo daquele teto. Já que estão na merda, os dois dão as mãos e se safam juntos. Espertinha, ela informa que foi buscar o Yur na delegacia e ele finaliza inventando que a Renata tava bêbada demais e dormiu no caminho pra casa. Isso por enquanto resolve o problema e tio e sobrinho voltam à sua rotina carinhosa, mesmo que o Sol-won ainda não apoie que o Yur tenha um cachorrinho. Por enquanto, o menino vai ter que se contentar em pedir pra jogar bolinha e brincar de cabo de guerra quando a prof se transformar de novo. Com isso, a Renata tem mais um constrangimento pra sua lista infinita, mas é melhor isso do que revelar o seu segredo. Diferente dela, a professora Yoon tá ansiosa em compartilhar segredos com o Sol-won, pra se aproximar dele à força. Eu só não sei se ele e nós precisávamos mesmo ficar sabendo que as nádegas dela são assimétricas. Amiga, por favor, se preserva,
mulher. Que isso? Ele quer saber mesmo é como vai sobreviver ao pior pesadelo, o cachorro do vice-diretor que foi fazer uma visitinha no expediente. Esse é o dia que a sala dos professores quase não vê o vulto do Soo-won, porque ele não se atreve a chegar perto do cão que fica de guarda na porta. Enquanto isso, a Rená, ciente da fobia dele, passa o dia inteirinho fazendo de tudo pra salvá-lo. Seja fingindo uma crise alérgica, jogando o brinquedinho pra distrair o nenê, ou literalmente evitando o infarto fulminante que o Soo-won teria quando o cachorrinho corre desesperado até o seu potinho de ração. Mesmo que pra isso precise o empurrar com tudo pra fora da sala. É um bom dia pros cachorros daqui da rua participarem do vídeo também. Foi só falar do Soo-won, mas não seria um K-drama se o bulldoguinho não deslizasse as suas patinhas no momento de distração pra ficar cara a cara com o Soo-won. Todos flagram um novo Homem-Aranha aterrorizado em cima da mesa, mas a Rená chega pra pegar o cachorro e inventar uma desculpa. Os olhos dele, praticamente derretendo por ela, não mentem. E não é só por ela ser a sua salvadora naquele dia, mas porque desde o primeiro dia na escola, ele tintiu um encanto pela Rená, mas reprimiu tudo ao notar que ela gostou do amigo, o professor Lee. E por falar nesse sujeito que parecia ser só um secundário bobinho, nananina não. O homem também tem os seus segredos envolvendo olhares estranhos e porões escondidos com antiguidades. A gente não sabe a intenção dele, mas de uma coisa temos certeza. Ele tem ligação com a maldição da Rená. Maldição essa que, adivinha, começou séculos atrás em vidas passadas. Afinal, o que seria de um K-drama sem um feitiço ancestral, não é mesmo? Tudo indica que o professor Lee lembra do passado trágico do casal que também existiu antigamente. Isso se ele não interferiu diretamente no desastre, porque ele não parece ser só uma reencarnação, mas sim um tipo de divindade eterna. O fato dele morar num trailer pode ser porque ele tá só de passagem cumprindo uma missão. Eu espero muito que ele esteja bancando o Cupido e não um vilão. Pelo amor, isso aqui não é história pra causar arrepios perversos, né? Eu só quero arrepios amorosos, como por exemplo, quando o Soo-won percebe as tentativas nada sutis da Renal protegendo o dia inteiro e agradece por isso. Ele já não se sente desconfortável mais e tá no limite pra não demonstrar como gosta dela, ainda mais quando ela continua sendo tão compreensiva, não o pressionando ou julgando o seu medo. É assim que os dois, aos poucos, confiam um no outro e terminam o dia agitado de um jeito encantador, com ela o presenteando com um chaveirinho igualzinho à sua outra versão para ajudá-lo a desenvolver imunidade contra cães. Depois de concluir que a Rená é um anjo na Terra e que literatura combina muito mais com matemática, ele agarra qualquer oportunidade de passar tempo juntos, inclusive indo comprar um presente para o casamento dos seus colegas, apesar de serem eles que pareçam recém-casados. Depois de proteger algumas cerâmicas da loja, o Soo-won fica sabendo que a Rená sente enjoo em ônibus e sugerem irem no carro dele para a cerimônia, juntos, sozinhos. Ah, danadinho, né? Ainda passa a manhã todinha escolhendo qual roupa fica mais perfeita para impressioná-la. E funciona. Quando se encontram, a Rená nem esconde como ele tá lindo, mas ele é bem rápido em os esconder com o clássico guarda-chuva amarelo, quando a professora nádegas assimétricas surge desesperada para arruinar os planos, mas só conseguindo os aproximar ainda mais. Mas aqui está o próximo problema. O Soo-won é um motorista recém-habilitado e tá muito nervoso. Pra piorar, cai um toró, ele não sabe como ligar o para-brisa e nem dá pra colocar o cotovelo na janela e parecer descolado enquanto dirige. Ah, e como que ele sabe que fazer isso é maneiro? Porque ele assistiu um tutorial na noite passada, o mesmo que sem querer é ativado no carro quando a Rená liga a rádio. Meu Deus do céu. Depois dessa, ele poderia cavar um buraco ali mesmo e enfiar a cabeça. Mas ainda tem que lidar com mais um obstáculo desesperador. Ter saído da rota, não só uma, como várias vezes. Coitado. Mas o mundo é justo, né, gente? Um homem não pode ser perfeito em tudo. Sem ter pra onde fugir, a Rená o acalma para que, surpreendentemente, eles cheguem a tempo. Para compensar essa experiência de quase morte, o Soo-won age como um príncipe encantado. Correr de mãos dadas? Ah, temos. Apertar
sentadinhos no elevador? Temos sim. Ser todo cuidadosinho arrumando a presilha dela? Temos também. Brilhar os olhinhos dela enquanto canta pros noivos? Então tá bom. Temos também. Outra coisa que brilha é o suor da professora Yoon, que além de ter desperdiçado 2 caronas e gastado dinheiro com táxi, ainda pede o casamento. Mas a marmota chega pro buffet e gruda no Seo-won até ganhar a carona pavorosa dele de volta pra casa com um pôster enorme atrapalhando. Sobra a Rená voltar com o professor Lee, mas antes eles passam na praia, onde de novo o cara vem com papos filosóficos disfarçados de comentários normais. Ele não quer conversar sobre a lua se movendo em direção ao oceano, mas sim nos avisar que assim como no passado, a Rená será afastada do Seo-won antes do que pensa, mesmo contra a vontade, assim como foi com ele. É o que, senhor? E depois de soltar essa bomba, a sombra dele denuncia a sua verdadeira forma. Ele é um tigre, um ser espiritual. Não sabemos se foi ele que lançou a maldição, mas sabemos que tem bastante gente empenhada em ajudar a Rená a quebrá-la. O novo integrante recrutado para a operação é o Yur, que depois de saber todos os detalhes tem um plano infalível: levar a Rená em forma de cachorro para roubar um lambejo enquanto o tio estiver dormindo. Simples assim, nem existe plano B. Afinal, qual a chance de dar errado? Todas, né? Para começar, o Seo-won não vai pra cama na hora certa. Mas tá bom, uma hora ele precisa dormir. E quando chega o momento, a Rená entra escondida no quarto. Cara a cara com a beldade adormecida, ela só consegue pensar no coração acelerado, mas quando finalmente dá o tão esperado lambejo nele, nada acontece. Ela não vira uma humana. Pra piorar a situação, o homem acorda com um cachorro na sua frente e grita surtado, como se tivesse acabado de presenciar um assassinato sangrento. A Rená consegue fugir a tempo e o Yur entra em cena pra dizer ao tio que tudo foi só um pesadelo muito vívido, coitado. Ok, eu acho que tá na hora de atualizar as regras dessa maldição canina, né? Número 1. Ela é ativada depois de beijar alguém. 2. A maldição é quebrada quando rebeijam a mesma pessoa, só que em forma de cachorro. 3. A pessoa deveria estar acordada durante o beijo, por isso deu tudo errado. E 4. Um ponto positivo: depois de desfazer a maldição, os beijos entre essas pessoas são permitidos infinitamente sem mais transformações, mas é reativada caso ela beije uma pessoa diferente. Quanto mais tempo passa, mais a Rená se sente pressionada. Mas como é que beija esse homem, ele estando totalmente desperto, quando ele confessa que vê os cães como tigres prestes a atacá-lo? Ela se sente mal por isso, por saber que ele desmorona sozinho, e decide ajudá-lo a superar o medo. Não apenas pensando no seu próprio bem amaldiçoado, mas porque sabe muito bem que está sentindo algo diferente por ele. No improviso, ela usa o seu talento como doutora Dolittle para deixar os cães mansinhos enquanto leva o Seo-won para visitar peludos, começando pelas miniaturas fofas até os brincalhões no parque, ensinando que os bichinhos não vão despedaçar ao meio como ele pensa. Mas é bem difícil acreditar nisso quando um cachorro se solta da coleira e corre até eles. A visão traz memórias traumáticas pro Seo-won do dia que um cão imenso assustadoramente o atacou quando ele era criança, mas felizmente a Rená age rápido quando ele entra em pânico. Ela os esconde com a sua jaqueta do conforto, pedindo que ele pense naquele lugar como o espaço mais seguro do mundo. E com lágrimas nos olhos, o Seo-won se permite ser tranquilizado pelo sorriso calmante dela. E claro que é um bom dia para reviver o ocorrido várias e várias vezes em mais um banho meditacional, para daí sim ficar pronto para alguns cenários mais sombrios na escola. O colégio foi escolhido pela Secretaria de Educação como um ambiente livre de violência, e o vice-diretor está orgulhoso disso ter acontecido na sua gestão. Mas convenhamos, né? Uma escola sem bullying é um acontecimento raríssimo e ali não é diferente. O Seo-won percebe a opressão ocorrendo no clube de produção de vídeo. Ele flagra o grupinho agressor intimidando uma vítima, que por estar assustada demais, não tem coragem para denunciar a violência que vem sofrendo nas mãos da líder, uma atriz adolescente popular. O plano dos perversos é diabolicamente inteligente. Eles gravam as importunações e editam para parecer vídeos publicitários anti-violência escolar. Preocupado e furioso, o Seo-won insiste por uma investigação aprofundada, mas para surpresa de absolutamente ninguém, o vice-diretor é contra, pateticamente mais preocupado em manter a fachada mentirosa às custas das cicatrizes emocionais da vítima. Enquanto todos parecem
igualmente passivos, a Renan se junta ao Soo-won, mas mesmo que a vítima se sinta segura para contar a verdade aos professores, ainda não era suficiente. A situação exigia provas mais concretas. Esse caso abala muito o Soo-won porque no passado ele também sofreu bullying, enquanto precisava ser forte para cuidar do sobrinho, que na época era só uma criança. Felizmente, a Renan está presente para aliviar as suas memórias dolorosas e dar o cafuné reconfortante que ele precisa para chorar quando quiser. Agora vocês se preparem porque essa mulher tem uma nova determinação em andamento: conseguir evidências. E para isso, ela veste o seu melhor disfarce de espiã, sua versão canina. Eu quase morri de rir, gente, quando ela abocanha o celular da agressora e corre igual flash. Mas melhor ainda é só quando ela prova que os vídeos não foram ensaios e a garota é expulsa de todos os trabalhos como atriz. Mas a sem noção e a sua corja não desistem de serem maus e, como vingança, tramam envolver o Soo-won num escândalo de assédio estudantil falso. O que eles não sabem é que a Renan tá por dentro dos planos malignos e se aventurando em travessuras de espionagem. Dessa vez, a equipe inteira é convocada para a missão. Irmã, amigo e sobrinho estão a postos, enquanto a Renan se esconde em caixas de papelão e corre por aí com seu vestidinho e bonezinho gravador, gente, que coisa mais fofa. Chegando na cena do crime a tempo de latir para dedurar o povo atrás da moita e chamar a atenção do Soo-won. Enquanto os cúmplices são encurralados e a Renan se disfarça de estátua, a valentona enfrenta um maluco pulando da maior altura como se não fosse nada. E o maluco é simplesmente o professor Lee, dessa vez nada simpático. Na real, ele parece bem doido, dando para a agressora uma amostra grátis do terror que as vítimas sentiam. Essa sim é uma lição depois da escola que a garota nunca vai esquecer. Lá do outro lado, o Soo-won acredita na desculpa do sobrinho sobre a salvadora da pátria ser a Cacau, a cadela de um amigo que estava ali. E se sentindo grato, ele permite que o Yor leve a Cacau para uma visita. A Cacau, na verdade, é um bicho de jogo virtual, mas ninguém precisa saber disso, né? Por enquanto, a Cacau pode ser a Renan, que mais uma vez se frustra quando o plano para ser humano em tempo integral falha novamente. Nem todos os energéticos do mundo impedem o Yor de dormir que nem uma pedra e a Renan precisa sair de fininho de manhã, por sorte encontrando um Soo-won sonolento demais para perceber que o seu sobrinho encolheu alguns bons centímetros. A próxima noite era a última chance de quebrar a maldição antes da excursão escolar. E como o Yor desmaia de sono mais uma vez, a Renan enfrenta sozinha o Soo-won acordado na sala. Mais cedo, ele tinha confessado pra Renan que achou a Cacau bem fofinha, sabe? Então não faz mal tentar uma amizade, né? Ainda mais quando ela é toda boazinha, faz gracinhas e até malabarismos. Mas quando ele finalmente toma coragem pra fazer um carinho e a Renan se prepara pra um beijinho, o História chega pra uma festa do pijama inconveniente. Que desgraça! Só pode ter vindo de propósito essa peste. Pior ainda, ele aparecendo igual uma assombração quando a irmã da Renan invade escondida para buscar a sua cachorra e ele dá um conselho que ninguém pediu: aproveite enquanto você ainda tem tempo com seu cão. Cruzes, meu filho, por que você tem que ser tão assustador? Sai pra lá. Todos os planos falharam, mas a Renan ainda precisa ir pra excursão. E pior, não tem um quarto individual livre para ela se transformar tranquilamente. Por sorte, o Yor monta uma mini barraca do lado de fora para ela poder usar depois de fugir do quarto compartilhado com muito esforço. Enquanto o adolescente ativa o modo mãe preocupada durante a viagem, o seu tio varia entre o modo bisbilhotão, seguindo a Renan e por muito pouco não flagrando a mutação, o modo amorzinho, servindo como barreira solar para ela tirar cochilos exaustos pelos cantos, e o modo ciumento, quando a Renan faz par com o professor Lee num feliz passeio de canoagem. Ele só pode descontar os seus ciúmes no coitado do Remo e no roubo de canudinhos por aí. Mas se engana quem pensa que a mulher tá livre de encrencas. Meu Deus do céu, não acaba nunca. Algumas alunas escaparam do hotel e ela precisa da ajuda do Soo-won pra achá-las na feirinha noturna. O problema é que tá perto de meia-noite e sem opções ela mente sobre precisar fazer o número 2. Depois que as pestinhas são encontradas, só a Renan continua desaparecida ou sequestrada
sequestrada, talvez, porque uma senhorinha a leva embora. Como o Seo-won não entende a língua dos cães, ele não sabe que a Cacau tá pedindo ajuda e ela acaba amarrada na casa da vovó, horrorizada, achando que vai virar janta no caldeirão de caldo quente. Tadinha. Ai, gente, eu tô rindo, mas eu tô chorando também. O dentista dessa cadela tá de parabéns, porque ela consegue roer a guia e fugir. Mas não por muito tempo, porque cai de uma ponte diretamente na vala. Caramba, cagada de arara essa bela cadela mulher. Proporcionalmente à má sorte da Rená, existe um Yor salvador e trabalhador, que a encontra graças a um apito especial. Como não consegue tirá-la dali por causa da altura, ele joga as roupas pra ela vestir quando voltar à forma humana e só de manhã ela é encontrada. O Seo-won ficou a noite inteirinha procurando por ela e é um alívio misturado com palpitações nervosas no coração quando ele finalmente a tira de lá. Por causa do pé machucado, ele a leva de carona na corcunda e no caminho ela o alegra ao deixar claro que não gosta mais do professor Lee, o que parece ser exatamente o desejo do dito cujo, aproximar o casal para depois afastá-los. Depois de encontrar e devolver o Pop, o cachorrinho perdido da vovó gente boa, a Rená e o Seo-won vão a um encontro. Opa, quer dizer, eles vão ao mercado, né, para pegar a carteira que a aluna perdeu na noite passada e aproveitam para serem lindos, meigos e sorridentes juntos. Enquanto isso, um cara esquisito reconhece a Rená de longe e tira fotos a chamando de monstro. Monstro é ele, o ex-namorado babaca da irmã que tentou filmar a transformação da Yuna anos atrás. É por isso que as meninas decidiram nunca contar o segredo a ninguém, porque é cilada, o maior erro que se pode cometer. Mas algo me diz que o Seo-won é diferente dos outros. Como não confiar no cara que levanta o algodão doce pro alto e te permite viver o bom e velho clichê da aproximação apaixonada e olhos de corações? É um bom dia para sermos abençoados com um beijinho, vocês não acham? É um bom dia também para você deixar a sua curtida aqui embaixo se estiver gostando do dorama. O único defeito é a tortura psicológica que sofremos esperando os episódios, mas juntos a gente supera isso. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento mais engraçado pra você até agora e a gente se encontra em algumas semanas de novo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!